do Arraiz. Obrigada por estarem aqui com a gente. Quero apresentar a Rosana Mota, arquiteta e urbanista da Prefeitura e uma das autoras de Smart Cities, Cidades Inteligentes nas Dimensões, Planejamento, Governança, Mobilidade, Educação e Saúde. Estou com um livro aqui lindíssimo na minha frente, 325 páginas. E estamos também hoje com o Dietmar Stark, que é arquiteto e urbanista e idealizador das naves do conhecimento, premiado internacionalmente. Os dois trabalham na prefeitura, vão falar sobre os trabalhos maravilhosos que eles fazem para a gente construir o Rio que a gente quer e a gente mostrar que é possível a gente colocar um pé no século XXI nos próximos 4 anos, porque, como a Arraiz fala, o Rio tem pressa. Então, Arraiz, você coordena nosso gestor público, médico, servidor público e cofundador do Sanita Rio. Está com você. Isso. Ô, Malu, obrigado, Rosana, obrigado, Dietmar. Eu acho que é um prazer muito grande a gente receber 2 servidores da prefeitura nesse nível de excelência, né? Mostra o que a Prefeitura do Rio pode fazer se ela aproveitar bem os talentos que estão à disposição na nossa cidade, né? O Rio tem pressa porque a gente vive problemas crônicos, nós apertados, que nos deixam sempre no mesmo lugar, atrapalham que a gente avance na velocidade que a gente precisa avançar, mas a gente tem muitas possibilidades de solução, porque para ter solução você tem que ter as pessoas como a Rosana e como o Dietmar. Então, eu não vou falar mais, porque cada minuto que eu falo aqui, a gente perde a apresentação deles. Vou passar logo a bola. Quem vai começar? O Dietmar ou a Rosana? Rosana. Rosana. Então, Rosana vai fazer uma apresentação 10 minutos, depois o Dietmar faz também, e a gente vai fazer uma coisa dinâmica, tá? Perguntas, para ficar bastante interação e divertido, tá bom? Vamos lá, Rosana. Combinado. Pode começar. Beleza. Bom, me sinto muito lisonjeada pelo convite de estarmos aqui mostrando os nossos projetos, nossos sonhos para a cidade. Como a Arraiz diz, o Rio tem pressa. Falar do livro colaborativo, Smart Cities na dimensão governança, planejamento, governança, mobilidade, saúde e educação, é um grande prazer. Tudo começou em 2017, em reuniões ainda presenciais, e nós começamos a montar um grupo. E esse grupo foi crescendo e hoje somos uma rede de mais de 300 pessoas, todos apaixonados pelo tema, pesquisadores, mestres, doutores, apaixonados pelo tema. O meu capítulo foi o capítulo 2, como a Malu falou, são 325 páginas, 21 capítulos, são 69 autores, e nós inicialmente pensávamos em fazer uma publicação em papel. Depois, a partir de determinado momento, nós achamos que não seria viável em função pelo custo que foi, né? Nós fizemos diversos orçamentos e falamos, não vamos desistir, vamos fazer então um e-book. Enfim, o meu capítulo é o segundo, em que eu falo sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas como ferramenta estratégica de planejamento urbano sustentável, na medida em que ele oferece, então, dados abertos, uma possibilidade de redução da assimetria de informações que nós tínhamos, né, do cidadão com o poder público, até uma assimetria de informações dentro do próprio órgão público. Muitas vezes a gente não tinha uma integração tão boa, e a partir do momento em que a gente criou uma plataforma, Data.Rio, todas as informações de todos os órgãos municipais estão na plataforma e são atualizados constantemente. Então, a gente otimiza os processos, a gente auxilia na tomada de decisão do gestor, né? A gente tem parceiros como a NASA, por exemplo, que a gente tem uma parceria fantástica, que é um monitoramento através de imagens por satélite, em que a gente pode, então, acompanhar esse desenvolvimento urbano, esse ordenamento territorial,
né? Então, isso a gente está falando de quê? De eficiência, de eficácia, não é? Então, o Data Rio, ele no nosso entendimento, ele é um novo paradigma da gestão municipal. Os processos são muito mais ágeis, muito mais qualificados. Nós temos dentro da plataforma uma série de aplicativos, diversos aplicativos, tanto na área de saúde, questão de tráfego, nós temos aplicativos de deslizamentos de áreas, né? como uma prevenção. E, além disso, nós temos análises, estatísticas, enfim, e um setor até de armazenzinho, que a gente chama de armazenzinho, que é um setor para que as escolas municipais acessam muito, porque ali a gente tem uma linguagem um pouco mais acessível aos jovens. Inclusive, eu tenho participado, ajudado muito, eu tenho feito, então, alguns artigos dentro desse conceito de cidades inteligentes, né? Então, uma visão mais abrangente, para a gente já entrar no projeto lá da Lei do Porto 21, é que esse conceito de cidades inteligentes, ele surge numa dimensão da gestão pública. Está tudo bem aí, gente? Tá tudo bem. Entrou uma coisa de Cecília, está tudo bem? Tudo bem. Aqui, tá. Então, esse conceito de cidades inteligentes, ele surge numa dimensão da gestão pública para o enfrentamento do dia a dia dos desafios da cidade. A gente sabe que, segundo a ONU, até 2050, 2/3 da população mundial viverão em cidades. Então, com isso, a gente tem uma cidade mais complexa, cidades mais complexas. Então, a gente entende que, utilizando a tecnologia da informação e da comunicação, a capacidade digital para disponibilizar e implementar as infraestruturas, talvez seja um caminho interessante. Agora, mais do porto, a gente necessita que uma cidade inteligente possa contemplar desenvolvimento sustentável, as 169 metas, e como mais fala, o ODS 6, água potável, saneamento, quando a gente fala de redução das desigualdades, ODS 10, que é o que a gente pretende fazer com a implantação ali numa área delimitada do Porto 21, e daqui a pouco eu falo até da localização. Mas, enfim, a gente necessita, então, cumprir as metas, idealmente, né? Se pudesse, mesmo que elas sejam metas audaciosas, e que a gente entende que, implantando ali, na área portuária, nesse núcleo de inovação tecnológica, de sustentabilidade e de inclusão digital, numa área próxima, inclusive a localização seria uma área próxima ao galpão de inovação da Prefeitura do Rio já existente, que tem cerca de 3 mil metros quadrados. Eles poderiam implantar um terreno em frente e próximo ali a nave do conhecimento. E, inclusive, justificando mais além de toda a questão que a gente já sabe, o ODS 10, a questão da gente reduzir as desigualdades, ali na região portuária, a gente tem um índice de progressão social baixíssimo. É um dos menores da cidade. A gente tem o índice de progresso social é tão ruim quanto Pavuna, como Jacarezinho, como Amaré, Cidade de Deus. Então, assim, todos esses motivos fazem com que a gente pense que há uma necessidade urgente da gente implantar a 10ª nave do conhecimento na cidade do Rio de Janeiro, naquela localização que, inclusive, quando a gente pensa em tecnologia, a gente, além de ter o galpão de inovação, que futuramente teremos mais de 140 startups funcionando, a gente tem um selo, o prédio Novo Cais, que tem um selo Green Building ali, quer dizer, captação de água de chuvas, energia solar e outras tecnologias implantadas. A gente poderia até pensar também em fazer um dos primeiros experimentos ali de mobilidade elétrica, de carregamento de carros elétricos, a gente fazer ali o conceito de IP. O que é conceito de IP? De iluminação pública inteligente, que a gente tem as câmeras de monitoramento, sensores de qualidade do ar, sensores de segurança, sensores diversos que a gente tem, então, ali naquele conceito de IP, a gente implantar ali, começar a plantar a nossa sementinha para a gente colher depois. E tudo isso, então,
nessa área que eu pensei, nós pensamos, né, Bigma, que seria na Rodrigues Alves, com a Avenida Professor Pereira do Reis, ali atrás, Cidade de Lima, que é próximo ao Novo Cais, com a Rua do União, que é próximo da Vila Olímpica da Gamboa, e ali na frente nós temos um terreno enorme, de 3.000 e tantos metros quadrados, que poderia ser implantada a nave do conhecimento. Então, é mais ou menos isso. E lembrando também, quando a gente está falando de ODS, dentro do Data.Rio, nós temos o Participa.Rio, ou seja, Juliene, Carlos, Arraiz, Malu, todos nós podemos acessar o Participa.Rio e contribuir com o plano de desenvolvimento sustentável. Contribuir como? Votando na Onda 4. O que é a Onda 4, Rosana? A Onda 4 você vai dizer ali quais são as prioridades, quais são as metas para 2030. Então, a população ela vai dizer, ela vai votar quais são as prioridades que ela entende que sejam importantes para 2030. Então, mais uma vez, a gente fala que a tecnologia ela está favorecendo, então, esse urbanismo democrático, né? Favorecendo, então, essa união das pessoas, essa gestão e governança até colaborativa. É mais ou menos isso que eu queria dizer, eu acelerei um pouquinho. E por que eu tinha falado inicialmente do projeto Fênix, né? Porque eu tinha entendido, tinha pensado que Fênix significa uma ave da mitologia que ela renasce das cinzas após 300 anos. Então, assim, pensando um pouco na história da área portuária, que, na verdade, a área portuária ela é mediação do universal com a cidade do Rio de Janeiro. A gente teve ali os escravos que chegavam ali do Valon, isso em 1700. De 1700 para cá, 250 anos. Então, vamos renascer nas cinzas, vamos criar uma cidade mais humana, mais igualitária, uma cidade que pensa na saúde, pensa na educação, uma cidade talvez melhor para todos nós. E a partir daí, Dittmann, a bola é sua, apresente a sua obra de arte maravilhosa, linda, no qual eu sou fã. Enfim, vamos lá. É isso mais ou menos. Consegui os 10 minutos, gente? Consegui. Eu acho que deu, né? Deu. Você é perfeita. Obrigada, Rosana. Eu que agradeço a Malu e a todos os presentes aqui por terem dividido esse momento comigo. Acho que agradecemos o Márcio Santa Rosa ter te apresentado. Ah, imagina! Pois é, nosso engenheiro que fez a ponte que nos uniu, né? Olha aí. Virtualmente, mas sim. Dittmann, conta aí como é que é ser premiado internacionalmente com um projeto carioca. Não está essa pergunta à parte, né? Olha, essa questão da premiação foi muito doida, né? Porque quando eu tinha feito o projeto, estava sofrendo muitas pressões dentro da prefeitura, inclusive colegas, com todo mundo fazendo pressão em cima de mim, né? Porque era uma crítica em cima de crítica. Porque a nave do conhecimento, como você falou, eu idealizei ela, não era uma necessidade que era uma demanda que a prefeitura desejava. Realmente foi uma invenção mesmo. Então, quando foi construída a primeira nave, foi realmente um descontrole na prefeitura, em todos os sentidos, todos, né? Críticas totais. E eu tive meus cabelos brancos, muitos nasceram naquele período ali, né? Quando eu vi esse prêmio internacional e me inscrevi, e na época custava $250 a inscrição, e eu comecei até pedir para a Lia me ajudar a financiar a entrada do concurso. Falei, não, isso é uma coisa contigo, que dá. Falei, bom, então... Quando eu cliquei $250, cliquei para botar dentro, falei, cara, perdi $250, né? Então, além de ter toda a antipatia da prefeitura. Quando eu ganho o prêmio, né, parece que é uma reversão, as pessoas se deram conta, tomaram consciência da coisa, né? Porque eu participei com 100 países, né? 100 países, 3.000 projetos, e ganhei o primeiro lugar na categoria, né? Então, foi de um dia para o outro, assim, todo mundo se deu conta que havia um projeto. Só que a população, né,
o maior prêmio que eu recebi mesmo foi através da população mesmo, né? Porque quando nessa gestão houve problemas, né, inclusive financeiros, para continuar financiando, sustentando as naves, e eles tiveram que parar, fechar, isso foi há um ano um pouco atrás, a comunidade ela abriu as naves, ela mesma, por conta própria. Os funcionários, professores, trabalharam durante 5 meses de graça, fizeram toda a manutenção, eles fizeram a segurança, fizeram manutenção dos computadores, não tinha ar-condicionado, em pleno janeiro, no calor, as naves estavam cheias. Eles diziam, as naves são nossas, a gente não vai deixar fechar, porque isso aqui é importante para nós. Quando eu fui visitar eles você não tem nem noção quantas crianças, quantos jovens, em vez de irem para a rua, entrar no crime, eles conseguiram, através da nave, uma outra condução. Então, esse, para mim, foi o maior prêmio. Esse prêmio internacional, inclusive, nem pus o meu nome, eu pus o nome, inclusive, da prefeitura, porque sempre acreditei que era importante ajudar para que os nossos colegas técnicos começassem a ter um outro olhar para a comunidade, para a social. Não é somente fazer qualquer coisa. Não é a gente construir 2 cidades. A gente tem uma responsabilidade como profissional de construir uma cidade única. Então, a inclusão social, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem. Então, o prêmio, ele, de certa maneira, enviou um pouco a pressão, né? Mas o maior prêmio é o resto do projeto com a comunidade, que assina a nave Conhecimento e não larga. Tentaram mudar o nome, tentaram mudar o programa, tentaram fechar, não consegue. A comunidade adotou e é o único edifício público na cidade do Rio de Janeiro que não é pichado, ele não sofre nenhuma agressão, nenhuma. A comunidade assumiu, porque aquilo lá realmente foi construído casa grande dentro da senzala. Muita gente não entendeu, mas foi o recado que eu dei através das naves. Muito bem. Belíssima história. Belíssima história. Agora começa os 10 minutos? Isso, começa a contar os 10 minutos. Eu vou botar aqui, iniciar aqui. Bom, gente, obrigado por poder participar. Malu, simpaticíssima. Rosane, ela assim, há muito jovenzinha, né? Agora ela continua jovem, né? Mas eu já era velho na época. Se conhece muito tempo. A Rosane é show de bola. Eu fico muito feliz a evolução que ela teve, assim, toda a questão teórica. Realmente é coisa de mulheres. Mulheres são incríveis mesmo no sentido da inteligência, no sentido de engajamento, né? Eu só espero que a nossa sociedade deixe de ser tão patriarcal e ela consiga ser mais feminista, né? O Alexandre, muito obrigado também por você me convidar. E uma hora, os clientes sempre foram os políticos, né? Eu trabalho com político, então eu dependo deles, né, para que os projetos sejam, né, colocados na prática. Então, vocês têm um papel muito importante. A Juliane aqui, já minha colega, né, minha sócia, né, já estamos 6 anos juntos, da Rio, Cabeça Grande, e todas as pessoas que estão aqui, né, eu cumprimento a todos assim, em geral. Muito obrigado por estar aqui, uma satisfação. Eu vou colocar bem assim rápido, já passaram eram 2 minutos aqui. Introdução, eu ia apresentar aqui um slide, mas tempo. Então, vou fazer uma introdução das minhas passagens. Eu morei 13 anos em Berlim, certo? Isso foi bem antes do Muro de Berlim. Para resumir, o primeiro projeto de unificação das 2 Berlins, o primeiro estudo de um plano diretor, foi um brasileiro que fez, tá? Não foi um alemão, foi um brasileiro. E a partir desse projeto, que a gente reuniu 5.000 pessoas na época, tanto artistas, arquitetos dos 2 lados, a gente criou o único e primeiro documento na época de um estudo dessa unificação. A partir disso, convidado pelo governo alemão,
porque a Alemanha estava muito atrasada, isso foi em 90, 91, muito atrasada na questão da informática, da inteligência da informática, porque eles acreditavam que talvez isso não desse muito certo. Os alemães são muito cabeça dura, eles achavam que a mecânica era importante, como eles construíam bem carros, achavam que os carros eram mais... De repente se deram conta que o trem estava passando e tiveram que sair, pular rapidamente. E fizeram um grande evento, né, onde eles convidaram 23 visionários do mundo inteiro. Eu tive o privilégio de participar desse grupo, né? E a gente iria visualizar ali o que a gente achava qual seria o futuro da internet na época, né? Fenster am Netz, né? As redes, a janela redes, né? Bom, eu tive na época, no meu lado esquerdo, nada mais do que naquele evento, o lançamento que conhece como Google Earth. O cara, o Joachim Salta, que concebeu a ideia do Google Earth, estava no meu lado. No meu lado direito tinha um grupo de jovens, ele vendeu isso depois para Google, né? Ele era um professor bacana, mas ele vendeu para Google Earth, né? No lado direito tinha uns jovens, que agora não são tão jovens que eu, que eles inventaram a nuvem, o conceito da nuvem, certo? E eles são ainda donos da nuvem, eles continuam donos da nuvem ainda. E eu fiz um conceito, como eu não sou teórico, né, sou assim muito pragmático, eu deveria ter feito, né, escrito essas coisas, mas muita gente diz que a partir dessa exposição que eu fiz, que né, chamava-se Ecometa, que era um ecômetro, eu coloquei todos os elementos cidade inteira, onde colocava que a cidade, a arquitetura, estaria conectada, né, com os grandes, na época, os sensores e todos os satélites, né, com os ambientais, isso intervindo dentro da cidade, dentro da arquitetura, e a arquitetura reagindo. Tanto que eu tinha, na época, feito um projeto que era uma grande concha que você entrava dentro e ela se abria, fechava segundo as dos sensores mandados por esses dados climáticos, né? Que era medição do ar, medição da água, enfim, entende, tá? Bom, e isso evoluindo, eu fui para o Egito, construí um centro de mulheres, primeiro centro de mulheres do mundo islâmico. Essas mulheres, depois, elas foram as principais mentoras, né, da Primavera Árabe, e com isso eu encontrei o cara da Bauhaus, trouxe ele, falei, olha, a Bauhaus nos anos 20, ela fez um de referência para o mundo, né, nos anos 20, né? Modernismo. Eu disse, olha, vamos deslocar agora a Bauhaus para dentro de uma favela do Rio de Janeiro, dentro do Jacarezinho, e vamos fazer um conceito novo, né, da Bauhaus ali. E aí implantamos dentro do Jacarezinho, isso eu posso mostrar para vocês em outras lives ali, a gente construiu ali um prédio, a ideia era construir também uma universidade, fizemos só 25% do projeto, o prédio está construído, e ali foi construída a primeira do conhecimento, que a gente chamava de urbano na época, onde a gente trouxe na época vários atores nacionais, né, da Áustria, dos Estados Unidos, da Europa, Rússia, América Latina, Brasil, né? A ideia é criar ali um modelo, uma célula urbana. E a gente fez toda uma proposta urbana, inclusive também um projeto esse, que na época a gente chamava de Café Internet, que nada mais, nada menos era o que hoje a Nave Conhecimento é. Como na época o gestor, o prefeito, ele estava interessado em fazer o Pan-Americano, ele lá com todo o projeto, eu consegui na época R$1,5 milhão de dólares da Bauhaus para a gente executar o projeto, ele foi impedido, tá? Bom, aí eu saí e encontrei a Rosane que trabalhava lá com o nosso, como é que chama aquele instituto lá da Sicília, que era um... Plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu criei o Visões Ecológicas, né? Visões Ecológicas para a cidade do Rio de Janeiro, e comecei a pensar uma proposta, como é que a cidade podia planejar melhor. E ali comecei, então, a pegar a ideia da célula e comecei a evoluir e criei alguns prédios em projetos, tá?
A ideia minha era de criar no centro da cidade uma grande nave-mãe, que seria o Museu do Futuro, o museu onde que ali se desse todas as questões ligadas aos problemas práticos, aos problemas da cidade no futuro, né? E se daria a nível de ciência, a nível de cultura, a nível de arte, né? E a nível comercial, tá? E aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiz lá uma apresentação nos Estados Unidos e fui na Fundação El Gore, e a ideia era realmente construir uma referência mundial aqui no Rio de Janeiro. Quando a gestão do Eduardo Paes, do César Maia termina e começa Eduardo, eu estava já no IPP, e no IPP, quem era lá o Sérgio Beston, que era o cabeça, foi lá no prefeito em 2 projetos. Um que chama-se Museu do Futuro e outro que se chama Conhecimento, porque eu tinha feito esse projeto, isso nas visões ecológicas. Bom, o Museu do Futuro, vocês viram o que deu, o Museu da Manhã, e deram para o Calatrava, tá? Que eu acho que é muito bonito a arquitetura, a nível de conteúdo, ele não alcançou aquilo que eu queria, mas tudo que a gente pode melhorar, que era a nave-mãe, e as 40 outras naves pelo Rio distribuídas como pingos de chuva nesse mundo do Rio de Janeiro, onde as pessoas não tinham acesso, né, às tecnologias, começassem a poder ter esses acessos. Tá? Bom, aí o Eduardo Paes chega para mim e fala: o Dittmar, tem ali um terreno no Padre Miguel, que ali tinha um prédio do INSS de 9 andares, a gente vai demolir ele, que é um esqueleto, ali tem muito marginal, tem prostituição, tem depósito de cadáver, é um problema. A gente vai demolir ele. Quando a gente aí demolir e tirar o entulho, a gente chama para fazer lá uma lan housezinha. Ele mesmo falou assim, ele mesmo repete isso, uma lan housezinha. E eu disse, olha, não tira o entulho, deixa o entulho. A gente vai trabalhar essa cidade de um outro viés, outra cabeça, porque a cidade inteligente não é somente eletrônico, computadores e sensores. A cidade inteligente é você começar a tratar com outro olhar, com outro viés. E deixaram, então, todo o entulho. Eu construí debaixo daquele entulho, fiz a primeira nave de 1.500 quadrados, que é um grande sucesso, vocês conhecem, devem conhecer lá, que é uma maravilha. Então, toda uma coisa negativa do entulho foi revertida em uma coisa positiva. Bom, eu achei que 1.500 metros quadrados era muito, e por isso falei, na época, vamos criar as naves do conhecimento, que as naves vão aqui, passou os 10 minutos, gente. E agora? Prorrogação. Tem Prorrogação. Uma prorrogaçãozinha. Tem uma prorrogação. Bom, é o seguinte, eu estava onde? Que 1.500 metros era muito. E aí você falou, vamos criar as naves. As naves de conhecimento, que as naves podiam pousar em terrenos menores. E aí que fiz as naves com a cara, a tecnologia que elas têm, e ganhamos, e foi um maior sucesso para a comunidade. Por que foi um sucesso? A gente pode até discutir depois, porque é muito importante para a comunidade que eles se sintam identificados e que eles sintem que ali realmente é um portal para o futuro, que ali eles podem realmente dar um salto quântico na vida deles. Né? Era muito importante que eu lutei muito que essas tecnologias não fossem recicladas, só reciclagem, mas se você quer fazer, fica para você mesmo, né? E não vai dar para os pobres, né? Porque precisa sim equilibrar a situação. Bom, aí eu comecei a fazer outros projetos, né? E esses projetos eles começaram a entrar na área do Porto mesmo também, que como a própria Rosane falou, que eu fiz lá a escola de programação, que era um projeto que vocês têm que conhecer, muito importante, que é do dono lá do Le Monde, da França, que tem escola digital na França, já está no mundo inteiro, onde que ele fez um programa de um jogo, são 2 anos, o aluno tem que jogar para conseguir saber programar. A gente tinha feito nos 2 essa escola de programação
e na outra a gente fez as naves com cimento de pedra, de madeira, de metal, ligado com a questão da área portuária, com a questão da arqueologia da área portuária, né? Porque ali se inicia, né? Se começa, como falou, vem os navios negreiros, né? Ou seja, um lugar de sofrimento humano muito grande, mas também um lugar de muita criatividade. Os mesmos que sofreram, que morreram, são os que criam samba no Brasil, que fazia no Brasil ali, né? Então, era justamente para a gente começar a botar naquele lugar uma história que conscientizasse as pessoas para a cidade, né? Ou seja, o futuro do aeroporto. Eu fui para Nova York, fiz trabalho junto com o Matias, que é anunciado lá, e a gente, isso podia apresentar outra hora também, uma estratégia que também estamos usando lá em Hamburgo, que ganhamos lá um concurso na área de portuária, como fazer com que esse área do porto seja povoada. As estratégias que estão sendo usadas hoje estão erradas. A gente precisa fazer as coisas certas, tanto a nível urbanístico. Tá? Bom, aí eu fiz vários projetos de naves em outras comunidades, né? Nessa gestão não foi construído nada, questão de falta de grana, e eu estou construindo, já é a terceira nave em Niterói, estou construindo junto com a Juliane aqui uma nave muito doida, aliás, acho que seria bem legal, em Niterói, outra concepção tecnológica, um outro viés, né? Ela é feita como se fosse um Lego, ela é muito fácil de se fabricar, muito fácil de se produzir, e ela cria assim, realmente um outro olhar, né? Que eu acho que é importante a gente criar uma outra, não basta. Isso é importante. Não basta a gente fazer uma cidade sustentável, que as edificações estejam todas elas dentro dos padrões da ONU, né? E do Green Building. Não basta. A cidade ela tem também que ser pedagógica. O prédio ele tem que ser visto e as pessoas que passam compreender o que passa dentro. Tem vários edifícios aqui no Rio de Janeiro que eles são todos sustentáveis. Você passa ali na frente, você não sente isso, você não percebe isso. É como se fosse aqui não é sustentável. Então a gente precisa ter esse viés pedagógico. Então eu acho que a área portuária é uma estratégia muito importante. Né? Tanto que está ali o Museu da Manhã, que seria, então, o centro, né, para a gente todas as naves do Rio de Janeiro, e a ideia é fazer 40 naves a cada 15 minutos a pé. Eu me estendi muito. O vídeo, não sei se vocês querem ver depois, ou a gente deixa ele, porque o vídeo tem 5 minutos. Bota o vídeo! Bota o vídeo, Rafa! O Rafael foi embora? Não, tá aí, o Rafa tá aí. Rafa, por favor, põe aí eu poder compartilhar, Rafa. Rafael? Rafael dormiu. Cadê o Rafael? Rafael precisa compartilhar. Ele tem que liberá-la, né? Ele falou para mim, né? Não é isso? Ele tem que liberar. Rafael. Aí, dá-lhe, Rafa. Rafael, para eu poder compartilhar, me dá licença aí. Não apareceu nada ainda. Rafael, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Você tem que agora permitir que eu compartilhe, né? Está liberado. Está liberado, está liberado. Sim, mas está liberado, mas não aparece nada aqui, cara. Esse é um problema, né? Espera um pouco. Não está aparecendo, meu amigo? Lá embaixo, do lado do iniciar vídeo, ali naquele menu embaixo, não está aparecendo nada? Não tem nem vídeo, não tem nada aqui, nada. Bota o mouse em cima que costuma aparecer. Mouse em cima, não está aparecendo, meu amigo. Cara, então a gente está devendo o vídeo. Eu não vou conseguir, porque eu não estou vendo aqui, não. Eu falei para você, o Rafael, a próxima vez você tem que vir aqui em casa. Aê, abriu. Abriu? Abriu? Tá abrindo. Ah, então tem que abrir o vídeo agora, né? Poxa, que esse... Poxa, gente, agora abriu. Onde está o vídeo aqui agora? Você tem que compartilhar a tela do vídeo. Você abre o vídeo e compartilha a tela do vídeo. Ah, agora apareceu, viu? Você tinha uma coisa aí, né?
Vamos ver aqui, ó. Então, é share screen, certo? Aqui. E cadê o coisa do Vitor? Aqui, isso aqui. Share sound. Rapaz, vamos ver se vai dar certo. Opa! Apareceu o vídeo, não, né? Apareceu a apresentação. Na tela. É. Agora. Dítima, está aparecendo a apresentação em slide. Tá, o Stark não está aparecendo. Se eu aparecer, eu botar aqui agora, aparece? Aparece, né? Está aparecendo, Ju, agora? Stark? Não, ainda está aparecendo só a apresentação do slide. Você tem que trocar a tela. Você tem que botar a tela do vídeo. Sei. Gente, desculpe, mas rapaz, se o Rafael não está aqui em casa, é complicado. Ô, Rafael, é fogo, Rafael. Aê! Foi. Agora foi. Vamos lá. Foi? Então, ó, vou tocar o sambinha. Tá, gente? Tocar o sambinha. Tá tocando o sambinha. Vamos lá. Aí, né? Essa aqui é aquela Narói. Imaginado que fez fazer esse movimento. Por que apostar nessa ideia? Porque um dos caminhos para a inclusão social é através da inclusão digital. Pode ter uma gestão marcada por transformações reais e profundas em benefício de todos. Porque o produto é um sucesso e já foi testado. É você abrindo um portal para o futuro. Nós acreditamos que os agentes transformadores são o resultado de uma sociedade desejante, mas o conhecimento do nosso grupo de parceiros, mas a atuação do poder público. Criando uma interface entre a sociedade e as visões do poder público, podemos compartilhar e somar conhecimento junto àqueles que não têm acesso a tais recursos. A igualdade social é um motor para uma sociedade desenvolvida. O que nós projetamos são possibilidades de um futuro para o cidadão. São instrumentos de comunicação entre a sociedade e o gestor, através de uma arquitetura inovadora que transmite a visão do futuro, uma tecnologia inovadora e automatizada de construção de fácil montagem e rapidez, um pensamento sustentável sobre sustentabilidade e mudanças climáticas, design e pedagogia para questões ambientais, e a democratização do serviço, pois acreditamos que os equipamentos públicos são a base para o desenvolvimento da educação, da economia e da cultura. O projeto é desafiador e inovador, possibilita a inclusão digital e inserção social de jovens e adultos de comunidades constantemente ameaçadas por situações de risco social e violência urbana, levando a essa população novas oportunidades de integração, formação, trabalho e lazer. O projeto conta com mais de 1 milhão de usuários, mais de 15 mil alunos formados e mais de 700 turmas finalizadas, proporcionando capacitação profissional, entretenimento e acesso ao conhecimento. As unidades do projeto acabam surgindo como pontos de referência para o aprendizado de tecnologia e, para além disso, locais de troca de experiências e criação de processos que busquem facilitar a apropriação dos recursos tecnológicos pelas comunidades beneficiadas. Seu principal objetivo é o de assegurar o acesso universal e gratuito da população à rede mundial digital de informações, recursos tecnológicos pelas comunidades beneficiadas. Seu principal objetivo é o de assegurar o acesso universal e gratuito da população à rede mundial digital de informações.
inovação e tecnologia como fundamento. São espaços que têm como principal objetivo criar plataformas digitais e ambientes de aprendizagem, através da viabilização de acesso às tecnologias que permitem aprender, empreender e o seu desenvolvimento para viver em uma sociedade em rede criativa. As formas curvas da arquitetura, a solução adotada foi a estrutura metálica trace-espacial, uma espécie de chassi para cada módulo. Toda a estrutura chassi é revestida externa e internamente por chapas de aço com material isolante térmico entre elas, formando as paredes curvas das fachadas da arquitetura. A disposição dos módulos construtivos adapta-se a qualquer tipo de terreno. Os módulos podem ser fabricados independentemente, transportados, conectados e sobrepostos entre si no local, permitindo diminuir os prazos da obra com a execução simultânea da fundação e da fabricação da superestrutura. A iluminação natural é feita através de janelas amplas sem a necessidade de luz artificial durante o dia. São utilizados vidros térmicos com K reduzido em torno de 17% da radiação de calor. Pronto, gente. Paredes com tratamento térmico. Parece que tá quebrando, né? Opa! Vamos lá, gente. Tem coisa de batata que eu fiz agora. Fecha aqui? Já pra... o Rafael, me tira aqui. Como sempre. Opa. Tô vendo agora. Desculpe, mas parece que o vídeo andou falhando. Aqui não, mas parece que a transmissão, na segunda, a Juliane falou que estava quebrando. Depois não tem nada para ouvir. Fala todo dia uma coisa e você também escuta. Bom, então aí, gente, podemos começar então. O que é livro? Não, meu amor. Fecha você vai e consegue. Rafa, fecha o áudio de todo mundo, por favor. Não tô querendo ficar queimado, não tô querendo estragar na frente, não, cara. Só esqueci. Rafa. Muito bem, deu para ter uma noção enorme, assim, muito legal, né? É um Rio que a maioria dos cariocas não conhece, eu não conhecia todos os projetos, conhecia 2 ou 3. Sensacional, né? A gente precisa conhecer assim o que essa cidade tem, né? Eu fico impressionado como é que isso não é de domínio público, né? Todos esses projetos, como as pessoas não sabem da importância de todos esses projetos. Realmente muito legal. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de conhecer as outras naves aí que eu nunca tinha visto. Projeto sensacional, né? A gente viaja, às vezes vai em lugares assim com projetos arrojados, arquitetura criativa, elogia, e a gente tem aqui no Rio de Janeiro, às vezes nem sabe disso. Bom, Malu, perguntas, como é que está aí? Perguntas. Eu tenho aqui. Eu queria que as pessoas perguntassem, entendeu? Levanta a mãozinha, ou então abre o som e pergunta, porque... Eu tenho várias, mas eu preferia que as pessoas fizessem as perguntas. Está aberto aí para perguntas.
Se não tiver perguntas, eu tenho aqui mais 4 ou 5. Porque a Adriana Queiroz falou assim, isso tudo está soando como música no meu ouvido. O Bruno Lacerda, uau, que irado, quero entrar nisso. Uai, outra, tô no carro, não vou conseguir ouvir agora, me manda o Bruno deve ter perguntado, como é que faz para entrar nisso? Bom, eu queria perguntar, então deixa eu começar fazendo a primeira pergunta. E depois as pessoas vão elaborando aí, deixando a timidez de lado e vão fazer as perguntas diretamente. Vou fazer uma pergunta muito simples, muito objetiva, Rosana. Assim, a partir de quando a gente pode dizer que uma cidade é inteligente e se o Rio já pode se considerar uma cidade inteligente? Acho que é uma pergunta muito senso comum, que deve ter muita gente que ouve, né? Smart City, cidade inteligente, mas, na verdade, o que é isso, né? O que é o mínimo para ser considerado uma cidade inteligente? Quais são as condições que classificam uma cidade como inteligente e outra não? Né? E depois, o Rio está caminhando para ser uma cidade inteligente? Já é uma cidade inteligente? Agora sim. Certo? Ok? Não somos uma cidade inteligente ainda, viu? Nós precisamos, claro que não, nós precisamos de saneamento, de água potável, precisamos de educação de maior qualidade, precisamos de saúde. O ODS 10, inclusive, né, que fala das desigualdades e essa luta da gente, né? E quando o Ditman fala, inclusive, que eles não picham o equipamento urbano porque eles sentem o pertencimento, né? Ali eles se sentem incluídos. Um momento que marcou muito a minha vida na inauguração em 2013, dia 1º de março de 2013, a inauguração do Museu de Arte do Rio. Do lado de fora, as pessoas jogavam pedras no Museu de Arte do Rio, porque eles diziam o seguinte, eu estava lá dentro apavorada, falei, gente, eles vão estourar os vidros aqui. E eles diziam o seguinte, revitalizar para quem? E qual foi, então, a proposta do Museu de Arte do Rio? Foi trazer a comunidade para perto deles, fazendo uma série de projetos de inclusão social. Então, é isso, né? Então, a nossa cidade precisa evoluir muito ainda. Como a gente costuma dizer, né? A tecnologia, ela é meio, né? Ela é apenas um meio para facilitar alguns processos. Mas precisamos, como você defende muito na sua campanha, saneamento. Não é possível que depois, há 102 anos após a gripe espanhola, a gente ainda tenha problemas graves de saneamento na cidade, problemas graves na questão da educação, inclusive, que está em descompasso, né, frente ao avanço exponencial da tecnologia. Então, a gente precisa aproximar. Inclusive, recentemente, eu escutei um depoimento da Michelle Schneider, meio assustador. Ela fala o seguinte, hoje, uma criança, um jovem, no ensino médio, quando ele estiver na sua maturidade, mais de 50% das profissões que existem hoje não existirão mais. Então, por isso, nós precisamos, então, andar com um pouquinho mais, adaptar, então, os processos, né? Porque a cidade ela vai tendo uma nova configuração, mas se a gente não aproximar as comunidades da informação, da educação, não vão adiantar as câmeras de monitoramento. Você vai deslocar o crime. O que você precisa é atacar ali embaixo. Como você fala também, a questão do saneamento, para a gente ter saúde, a população ser mais saudável, para a gente reduzir a fome, ODS 1, né? A gente precisa, então, de questões de infraestrutura básica. Então, digamos, anos 60, os Jacksons, falava da tal cidade inteligente, né? Isso é muito interessante. A gente achava que a gente nunca fosse atingir. Nós evoluímos exponencialmente, às vezes, na área tecnológica, contra o racismo, contra a questão da educação e da saúde e de infraestruturas básicas. Então, a gente tem muito para avançar ainda. Mas a gente continua, vamos lá, acreditando, estudando muito sempre e tentando, né, um futuro melhor. Mais ou menos isso. Muito bom. Eu vi...
está perguntando Isso. se algum desses projetos já estão em andamento, se existe um plano diretor. Pessoal, abre o áudio aí e pergunta. Isso aqui é como se fosse uma reunião na nossa casa, não é formato live, onde a gente pergunta por escrito, não, é bate-papo. Olha, algumas cidades já estão fazendo o seu plano diretor de cidades inteligentes. Plano para 10 anos. Algumas cidades já estão montando seus planos diretores para cidades inteligentes. É um caminho também, né? É uma possibilidade. Mas o PDF é a nossa Bíblia também. Aqui no Rio de Janeiro já existe alguma coisa e um projeto? Ainda não. Em termos de cidades inteligentes? Em termos de plano diretor. Essa visão de 10 anos, etc. Sim. A gente já está rascunhando, sim, mas acho que tem muito que avançar, né? Porque tudo isso é muito novo, ainda assusta muito. As pessoas uma questão muito de mercado atrás, né? As pessoas querem ganhar dinheiro com o conceito de IP, de iluminação inteligente, querem vender as câmeras. Daqui a pouco já fala-se até de... A gente nem tem o 5G, já estão falando do 6G, né? Então, assim, vamos devagar, que nós temos pressa, né? A gente precisa estruturar outras coisas para a gente poder depois prosseguir e atingir a cidade inteligente aí. Porque eu gosto da visão do Arraes, que ele diz que pensar a cidade, né? Pensar a nossa região. E aí tentar fazer alguma coisa que dê o gostinho do que é uma cidade inteligente para uma região, etc., para algum projeto piloto que chame a atenção das pessoas e do governo, porque tudo vai depender de dinheiro. E é por isso que a proposta minha do Dittmar é aquele núcleo de inovação tecnológica, aproveitando já aquele potencial, que já existe um galpão de inovação da prefeitura, já existe ali o prédio do Novo Cais, né? A própria evolução da área portuária, né? Que a gente teve agora recentemente, de uns anos para cá, novas transformações e ressignificações, né? Porque ali onde é o Aquário do Rio, ele era o frigorífico Cibrazen. Então, nós temos que ocupar esses imóveis vazios, subutilizados, e ressignificá-los, né? Seja da maneira como for. Então, nós temos assim, que utilizá-los, e a Lei do Porto 21, ela está aí para incentivar, porque ela, inclusive, ela dá benefícios fiscais, com isenção de PTU, de TBI, redução de ISS. Então, ali naquele núcleo de inovação tecnológica, a gente poderia plantar a nave do conhecimento. Aliás, Dittmar, você esqueceu de falar do monumento, né, das vítimas da Covid. A intenção seria fazer a nave do conhecimento, um grande jardim, e fazer ali um monumento em homenagem às vítimas da Covid, que foi um momento assim que eu acho de uma ruptura muito forte, né, de uma dor mundial muito forte. Eu acho que seria belíssimo que a gente, em termos assim da vista para, né, a Baía de Guanabara, ali para o porto, a gente tem um alinhamento belíssimo, né? Que a gente começa lá o Palacete Dom João, que é de 1913, 1916. Você tem um antigo e um novo ali, harmonicamente bem instalado na área portuária, o Museu da Manhã. Aí você vem ali, né, com Aquarrio, agora você tem até ali a roda gigante, enfim. Então, a gente teria um prosseguimento de desenvolvimento. A gente desenvolveu da Praça Mauá em direção à rodoviária, agora a gente desenvolve da rodoviária em direção à Praça Mauá, né? E dali a gente vai contaminando positivamente, seja com esses pequenos núcleos de inovação, como eu havia falado, talvez carros elétricos, enfim, algumas câmeras de monitoramento e sensores, enfim, criar ali um pequeno núcleo, né, de inovação. Ok, obrigado. Pois não. Obrigada. Mãozinha do Márcio Santa Rosa está levantada, Raiz. Olha, o Márcio Santa Rosa perguntou alguma coisa, escreveu aqui. Vai perguntar. Cadê ele? Eu estou no celular, não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Mas, olha só, eu queria fazer um comentário, porque a gente tem algumas iniciativas que já estão acontecendo na cidade. Primeiro, o Troncos perguntou se algumas dessas naves, eu tinha entendido que a primeira pergunta dele era se algum desses projetos que o Dittmar passou já estão construídos. Quantas naves a gente tem hoje na cidade? 9. Isso era uma coisa legal. São 9 naves. Tem 9? 9. Então, seria a 10ª ali, a ideia Nave, seria a 10ª nave no
no Porto, né? E a gente tem coisas acontecendo. A PPP da iluminação está sendo... Começaram a trocar as lâmpadas agora, então a gente pode, de repente, priorizar ali uma região do Porto. Tudo é possível, porque existem muitas iniciativas paralelas que muitas vezes precisam de alguém para conectar, né? A Prefeitura acabou de criar o processo Ponto Rio, que também é uma iniciativa muito interessante de digitalização de todos os processos, acabar com papel em determinado tempo. Então, tem muita coisa interessante. Eu acho que está faltando conectar isso e, de repente, trazer isso para um modelo, um protótipo ali, um lugar, né, em que isso pudesse acontecer ao mesmo tempo. A gente começa a vislumbrar a possibilidade da cidade, em um determinado tempo, também ser assim. Então, muita informação interessante. Eu, quando vejo os projetos das naves, fico realmente deslumbrado. Malu. Posso fazer uma pergunta? Pode. Estou aqui aí também. Pergunta aí, Márcio. Oi, Márcio. Então, agora que eu te vi. Agora que eu te vi. Bom, é espetacular. Ditman é um show, né? Quer dizer, como a Raíssa fala. Isso ele tem uma dimensão de pensamento holístico global, e o Rio de Janeiro, se pudesse refletir mais essas ideias dele, a gente estaria com uma cidade ainda muito mais maravilhosa. Foi o seguinte, nós estamos desenvolvendo o PDS desde 2017 para 2018, tá certo? E desde então, como você citou... Plano de Desenvolvimento Sustentável, o Márcio, diz o que é PDS, né, para as pessoas entenderem. PDS é o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que ele não pensa só o governo em 4 anos na gestão, que o prefeito normalmente se planeja com o seu plano estratégico, suas aplicações orçamentárias. Ele pensa mais a longo prazo nas obras de concessão, por exemplo, que vão além de 20 anos, 25, 30 anos. Então, tem que pensar isso no futuro como uma continuidade de uma prefeitura para outra, sem descontinuar. Mas a pergunta é, se esse plano, se o Plano de Desenvolvimento Sustentável é pensado para o ano 2030, você acha que dentro do Participa Ponto Rio, que você divulgou, ele já tem nas entranhas dele, vamos dizer assim, a concepção do Rio como uma cidade inteligente? Eu ressalvo que a gente tem um COR que é considerado, pelo menos na América Latina, o centro de operações mais tecnologicamente estruturado, tá? E ele é uma referência também mundial. Então, isso aí a gente não pode deixar de considerar, que a gente aproveitou pouco as Olimpíadas, mas alguma coisa a gente conseguiu fazer, com corredores de tráfego, VLT, tem coisas interessantes no Rio já que dão pinta de uma cidade inteligente. Agora, já que o PDS está pensado para 2030, a gente tem ali dentro, já que você conhece bem, alguns elementos, como um plano de IoT, que o Ministério de Ciência e Tecnologia está implementando em Juazeiro e várias outras cidades. Niterói já incorporou isso bastante também. Você acha que o nosso PDS está pensado dessa forma? Olha, eu acho que essa cultura participativa, falando um pouco de uma visão dessa governança participativa, eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas a participar, né? Elas não acreditam que elas possam votar e colaborar com um plano dessa magnitude. Então, a gente costuma divulgar bastante o plano e a gente sente que a gente poderia ter tido mais participações. Agora, eu acho que a cidade do Rio, eu tenho participado de alguns congressos fora do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Eu acho que a cidade do Rio ela ainda está caminhando muito lentamente nesse sentido do plano de IoT, no sentido, eu acho que tem um problema regulatório, uma série de problemas que travam um pouco. É muito mais fácil você implantar esse conceito de cidades inteligentes em cidades menores, mesmo porque você faz um experimento e para você corrigir em áreas menores é muito mais fácil do que em cidades enormes, né? Em grandes metrópoles e regiões metropolitanas. Então, eu tenho a impressão que a gente ainda tem um longo caminho, viu, Márcio? Muito longo caminho aí até a gente conseguir realmente implantar todas as PPPs e todos esses planos de IoT, assim como mobilidade também.
Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, mas o processo é assim, o processo é lento de uma tal maneira, de certa maneira ele é meio lento, mesmo porque a gente tem uma ruptura muito grande, né? A gente já vinha com problemas econômicos antes da pandemia, a pandemia ela deu uma ruptura. Mas eu acho que é isso, olha, eu costumo citar o Plano Estratégico do Rio de Janeiro, 2001 e 2004, ele já tinha, antigamente a gente fazia uma pesquisa ao vivo, a gente pegava uma Kombi, ia nas regiões, as cidades da cidade, a gente ia perguntando para a população, nas universidades, a gente fazia as reuniões presenciais, e o Parque Madureira, ele foi pensado em 2001, o Parque Madureira ele foi pensado em 2001, 2002, no plano estratégico. E ele foi implantado quando? Então, muitas vezes, assim, os sonhos, eles são pensados e são implantados 10 anos depois e não sei quantos depois. É o plano estratégico que é o PDS, pensando em 2030, pensando em 2050. Então, é um processo de convencimento, é um processo ainda de evolução, que um dia a gente vai chegar lá, um dia a gente vai chegar. Mas a gente tem um bom caminho. Você falou que tinha muita quer fazer coisa um comentário. Que dá para fazer em 4 anos, né? Que dá para fazer num curto prazo. Você falou em parcerias que são fundamentais. Será que não dá para, numa cidade grande como o Rio, fazer num bairro, por exemplo, ter ele como modelo de saneamento, de educação, do Rio que a gente quer, e depois parte para o segundo bairro? Com certeza. Eu queria... Pequeno, né? Achei ótimo, Malu, fazer por partes. Porque querer fazer tudo não consegue. E vai contaminar, né? Porque no momento que vê aquele bairro modelo, aí o outro bairro vai certo. Exatamente isso. E educativamente, se não for educativamente, não ter pertencimento. Olha, fiquei impressionada ao saber que na inauguração do Museu do Mar, as pessoas rechaçaram. Quer dizer, elas se sentem agredidas ao invés de entender que seria para eles. Por isso que as exposições foram voltadas para o samba, para a raça negra, para poder fazer com que eles entrassem nesse museu, porque inibe. Certamente, você vê que hoje a área ali ela é totalmente ocupada pelos moradores, né? Tanta parte de lazer ali, eles ficam andando de skate, roda maravilhoso, de é maravilhoso o espaço, né? Eu sou uma frequentadora do local. Eu também. E acompanhei também, né? Eu acompanhei toda a evolução, né? E é muito interessante também como é que a cidade é esse organismo vivo, em constante mutação. A própria perimetral, na época, foi aquela polêmica, derruba perimetral, não derruba perimetral. Mas maravilhoso. Foi maravilhoso nos anos 50, a construção, depois foi 68, depois ela demorou 35 anos depois, a gente derruba a perimetral. E alguns autores dizem que foi a morte do urbanismo rodoviarista, né? Então, assim, de tempos em tempos, nós temos uma ressignificação dos espaços, né? Hoje a gente tem um espaço que a gente valoriza os espaços verdes, a gente valoriza, talvez, outras coisas que antes tinham uma outra visão, né? Eram outros paradigmas, né? E a cidade é mutante, como nós somos. A gente muda cada dia. Não tem jeito, exatamente. A cidade é mutante. Tem que andar. Tem que andar. Tem que andar. Perfeito, é isso mesmo. Comentário do Aníbal Sabrosa. Fala aí, Aníbal. Aníbal. Posso fazer um comentário? Oi, tudo bem, gente? Isso. Não, sai do chat. Não, eu estava só ouvindo, que eu tô em trânsito ainda. Assim, parabéns a Rádio, Malu. Todo mundo aí de parabéns. É porque eu conheci o Dickman, não sei se ele me conhece, mas eu conheci porque eu fui convidado aí lá no Jacarezinho, no dia que ele prometeu que ele ia soltar um balão lá com o pessoal da Bauhaus. Opa, você estava lá, cara? Eu estava lá. Bom. Então, assim, ele prometeu soltar um balão e ele soltou uma nave, né? Ele foi um sucesso. E eu acompanhei toda a trajetória, assim, meio de lado, né? Mas eu acho muito bacana, assim, o trabalho dele é incrível. E eu acho que, assim,
a cidade, né, do Rio de Janeiro, as cidades em geral, você passeia pelas cidades do Brasil, você vê que foram construídas na mesma época, com a mesma arquitetura, com o mesmo entusiasmo, e você vê sempre com a iniciativa pública, né, com bons profissionais na iniciativa pública. E hoje, infelizmente, a gente não tem bons profissionais na iniciativa, ou se tem bons profissionais, como também temos, são mal aproveitados. Então, assim, o Vitor aproveitou muito bem a oportunidade e a gente é muito grato por isso, né? A gente tem que valorizar muito o nosso órgão público, né? Mas também a sociedade civil, né? Participando junto, né? Como ele conseguiu verba de iniciativas privadas. Eu acho que essa junção aí das forças que faz o sucesso, né? Então, é isso. Como está dizendo, parabéns a essa turma. Valeu, Aníbal. Muito legal. Eu queria fazer um comentário, rapidinho. Olha só, eu acho que a ideia das naves, elas complementam a ideia da educação integral de uma maneira muito objetiva, né? Porque não a escola integral, né? A educação integral, né? Que são coisas bem diferentes, né? Então, você usar as cidades como sala de aula é tudo que precisa para desenvolver essa sensação de pertencimento, que é um termo que as pessoas estão usando muito agora, né? Para o menino, às vezes, nunca saiu de dentro de uma comunidade, ele poder circular pela cidade. Um dia ele está no Museu da Manhã, no outro dia ele está numa praia, num parque, no equipamento esportivo. Então, ele passa a entender que aquela cidade toda também é dele. Então, acaba vivendo plenamente, se sentindo incluído, né? Eu acho que é muito importante usar essa ideia das cidades educadoras, né? Que as cidades estão usando agora. E eu acho que as naves complementam isso de uma maneira espetacular, né? Eu acho muito interessante. Eu tive uma experiência muito legal. Eu fui visitar o planetário. Teve uma tentativa de leiloar o planetário e eu aprovei uma lei, tombei o planetário. Ali de minha autoria, né? Para impedir que fosse vendido e demolido. Então, eu fui lá visitar o planetário e o que eu vi de aproveitamento da estrutura do planetário foi sensacional. Os ônibus com as crianças iam chegando, os meninos iam descendo do ônibus, parece que já sabiam, não era a primeira vez que estavam indo ali. Iam para uma cúpula, o outro ônibus ia para outra cúpula, depois iam para o laboratório, depois iam ali para aquela exposição, e as turmas iam rodando, lanchavam no final, entravam no ônibus e embora. Quer dizer, tem alguma coisa mais legal que isso, você poder complementar a grade escolar com esse tipo de experiência? É isso que aqui pode acontecer em todas essas naves aí que acho que já estão construídas e aquelas que precisam ser construídas, né, Dietmar? Eu acho que a cidade é uma grande nave, né? Eu concordo muito com o que a Rosane falou, só complementando, é inteligente, porque hoje nós estamos vivendo um momento na questão da pandemia, até falou do monumento. A gente tem que relacionar hoje que nós temos dois grandes problemas no planeta, né? Um é se a nossa continuidade como existência, né, humana e vida no mundo, né, porque estamos se continuar da mesma forma agindo agora, né, com as queimas, né, das nossas florestas, né, com a queima da destruição do nosso ecossistema, nós vamos sim enfrentar o aquecimento. Então, a gente tem essa grande luta, a humanidade daqui para frente, 2030, 2050, 60, 80, 100, vai ser esse desafio de a gente conseguir reduzir. E para reduzir, você tem que criar uma cidade que é inteligente, que pensa junto com o planeta, né? Os diretores não podem mais ser diretores que foram feitos até agora, com os mesmos instrumentos. Os planos eles têm que pensar ou a sua região, a sua situação local, mas tem que pensar na sua situação planetária. O movimento que você faça hoje na cidade, você está mexendo com o planeta. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, ela tem potencialmente capacidade, possibilidade de realmente de fazer esse processo. Tá? Por quê? Você veja, até quando Dom João VI estava aqui no Rio e o mundo não conhecia o Rio de Janeiro,
A grande estratégia do João VI foi criar a Escola de Belas Artes, trouxe ali com isso os intelectuais e artistas franceses, né? E com isso ele começou a mostrar, a desenhar o Rio de Janeiro para o mundo, e o mundo ficou estarrecido com o que via nos cartões desenhados, né, aqui para os nossos artistas, que foram professores dessa academia, né? E com isso ele trouxe então mais eventos, a cidade da era colonial, e começou a avançar numa era paradamente moderna das grandes cidades europeias. A ideia, quando a gente fez lá o museu, era realmente esse, de você criar aqui uma pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro em relação a essa posição de uma cidade que se posiciona frente ao mundo, frente ao planeta, e diz, olha, aqui nós vamos começar a fazer todos os experimentos e todas as coisas que a gente pode fazer a nível de tecnologia, a nível de economia, a nível de cultura, a nível de educação, a nível de tudo, né? Então, acho que a cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma vocação rural, e potencialmente a sua natureza também contribui muito, tanto como a natureza da paisagem, como a natureza das pessoas também estão aqui dentro. Eu vejo assim, então, que a gente pode sim, como a Malu falou, criar um bairro, criar o Porto, né? Eu acho que o Porto tem que ser um vale de silício, ele tem potencial de ser esse vale de silício, a inteligência, né, da cidade, conectado com todos essas naves, conectado com todos esses pontos inteligentes. A nave agora, nessa próxima gestão, espero que haja uma nave que esteja direcionada para essa visão planetária, que ela construa esse novo homem, que não basta só construir novas edificações, tem que construir um novo homem, que comece a ter mais consciência de si mesmo, consciência do planeta, consciência de suas atitudes aqui dentro, e que isso seja também uma estratégia de inovação econômica, cultural e educacional. Eu acho que nós podemos, sim, fazer isso aqui, no caso da área da publicidade, como cidade inteligente, uma estratégia econômica para a cidade, né? E eu acho que isso é fundamental. Nós temos potencialmente toda essa capacidade. Malu. Arraiz, 19 e 17 a gente planejou terminar às 19 horas. Então, eu vou só fazer. O Roberto Castro está com a mãozinha levantada e a Letícia... A Cecília também. E a Cecília também. Então, vamos lá, 3 perguntas. A Cecília, a Letícia e o Roberto. E quem não puder, sai, porque você também tem outra reunião agora, Raiz, entendeu? Então, a gente tem que terminar mesmo. Sim. Tá? Então, vamos lá, nessa ordem. Roberto... Não. Okay. Eu vou ser bem rápida. Primeiro, foi uma honra ter o Dietmar e a Rosana no plano estratégico que durou de 2001 a 2007, né? Eu acho que esse plano estratégico foi o primeiro que realmente a população participou de verdade. Tudo que está escrito ali foi proposto pela população. Nós éramos apenas um meio. Isso foi muito, muito rico. E como ele foi feito também em pedaços, por regiões, quer dizer, cada região tinha o seu, eu acho que é importante que isso seja, todo trabalho que seja feito no Rio, seja da forma que o Dietmar falou, um demonstrativo, um ensinamento para a população, né? A gente tem que ensinar, né? Eles mesmos têm que nos ensinar também, né? É isso, só para parabenizar vocês pela iniciativa e vamos em frente. Estou gostando muito de participar, porque há muito tempo eu não participava das atividades da prefeitura. Muito legal. Cecília, oi, Cecília. Um beijão, querida. Eu não vi para você, Cecília, me desculpe. Eu olhei assim de lado, não reconheci você. Tá tão... Agora que estou reconhecendo você, que estou com problema na vista. Cara, oi, Cecília, que prazer estar aí. Eu não sabia que você estava aí, Cecília. Eu olhei que é bonita de vermelho ali, mas deve ser, eu não conheço ela, pô. Ela que me apresenta essa formosura. É você, Cecília. Poxa, desculpa, tá? Maior prazer estar aqui, tá, Cecília? Tá? Realmente, eu estou com problema na vista mesmo. Então, você está tão pequenininha. Eu vejo uma moça linda aí. A gente está mais velho, né?
Tem nada, está igual. Tá... É que você está longe de lado, eu não reconheci. Poxa, né? Minha câmera está lá do outro lado, assim, eu não tenho como puxar ela. É muito legal esse clima dessa reunião. Assim. É exatamente isso que a gente gosta, que seja esse bate-papo como se a gente estivesse em casa, tomando um vinho, tomando uma cerveja, e trocando ideias, né? E sobre a nossa cidade, né? A Casa do Saber da cidade. Então, Manu, eu queria, se puder, eu vou ler que eu recebi agora. O Rio de Janeiro foi selecionado para o Programa de Empreendedorismo Internacional do MIT. O objetivo do projeto, que terá 2 anos de duração, é transformar a região em um tipo de Vale do Silício, focado em energia e sustentabilidade. Aí, ó, falei Vale do Silício, eu falei antes, tá? Só para fechar. O MIT botando um pé aqui, né? Muito bom. Roberto, quer fazer a pergunta e a Letícia encerra? Na verdade... Mas depois deles eu queria fazer um comentário rapidinho, que é muito importante, que é uma provocação. Acho que vai valer a pena. Desculpa. Vai. Bom, eu sou... Roberto. Ok, eu sou o Roberto. Na verdade, não é uma pergunta, tá? E sim uma sugestão, né? Já que a nave existe o conceito da nave, né? Que é de conhecimento, e ela servir como amplificadora, né? Para a comunidade, para poder ter a história do pertencimento e tudo, dela começar a gerar um conhecimento para a comunidade extremamente útil, que pode ser útil no dia a dia. Exemplo que eu te dou, puxando a minha sardinha, que eu sou voluntário de operações de desastre e socorrista voluntário da Defesa Civil, né? E eu já fui instrutor de leigo, né, como leigo, nesses NUDEFs todos aí do Rio de Janeiro, né? Por que não, né, essa nave passar a dar treinamento para a comunidade de suporte básico de vida em primeiros socorros, né? E daí nascer uma rede de voluntários, né, de socorristas, que poderiam estar atrelada a 192, por exemplo, né? Então você vai sendo um amplificador de conhecimento e de utilidade imediata, e a nível de dinheiro isso é praticamente zero, né? Adorei isso. Muito legal. Muito bom. Ótimo, Roberto. Está registrado aqui. Eu sou do NEPUR, do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Urgência, da UF, sou voluntário lá. Tá? Muito bom, muito bom. Parabéns, Roberto. Muito bom. Valeu. A nave, antes dela ser nave, era a ponte do conhecimento, ela se localizava na orla da costa da mata da Floresta Tijuca e também da Pedra Branca. Ela tinha esse ponto ambiental, que existem lugares, né, que tem deslizamentos, né, que problemas de enxurradas, né? Realmente a inicial da nave era justamente criar um processo de conscientização e um processo também de treinamento para que pudesse se preservar e entender, compreender como é que funciona toda a questão dos movimentos da natureza. Muito bom. Legal. Mas rapidinho, tinha que retomar o plano de visões ecológicos. Mas está dentro, eu estou dentro. Olha, a nave conhecimento parte, né? Como também da Célia. Eu estou continuando, não sei quem parou, eu não parei, eu estou continuando. A gente tem propostas incríveis ali, entende? Malu, tem mais uma pergunta, né? É a Letícia que faz a pergunta final e o Márcio quer comentar. E o Márcio comenta para a gente encerrar. Infelizmente, a gente tem que encerrar. A gente tem uma reunião às 20, né, Ju? Exato, as pessoas se programam para um tempo avisado, né? Exato. Cadê a Letícia? Eu estou aqui, esperando aqui, aguardando. Obrigada pelo convite. Tá? É muito proveitosa a participação de todos, toda essa visão mega futurista, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Agora, a minha curiosidade consiste em qual ator mais relevante nesse momento para que essas implantações não sejam mais rápidas e o que a sociedade virá agregar de valor para que isso se acelere. Seria somente. Parabéns a todos e obrigado. Posso só fazer um comentário
sobre essa pergunta, depois a Rosane continua. Olha, eu tive uma experiência incrível, tá? Onde que esses processos, né? Quanto tempo do processo para ele se transformar, quanto tempo realmente a gente necessita para que alguma coisa comece a... Né? Quando eu morei em Berlim, apesar que é um processo também longo, ninguém estava falando, ninguém acreditava que houvesse a queda do muro. Né? O pessoal dizia, vai demorar 20 anos. Onde que eu estava na universidade, a universidade dizia para mim, não, daqui a 20 anos. Os políticos diziam, daqui a 20 anos vai ter uma unificação. E de um dia para outro, me lembro até de madrugada, 3 da manhã, caiu o muro. Peguei a lista e fui lá ver, o muro caiu. Né? E foi muito repentino. Ou seja, as mudanças, às vezes, elas são realmente, assustadoramente, muito rápidas. Né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para elas, essas mudanças. Né? Vai demorar 2, 3 dias, quem sabe? Quem sabe elas são do que a gente imagina. A própria pandemia, ela está mostrando como é possível a gente fazer as mudanças. Né? Tanto que nós estamos aqui hoje fazendo uma reunião com tanta gente bacana aqui, não fazia essa reunião antes da pandemia. Né? Então, de certa maneira, as coisas estão acontecendo. Né? Aquele desenho animado do Flintstone, não, do Jetsons, né? Está se materializando anos aqui. 60. Era anos 60, né? Os Jetsons, né? Que ainda tem coisa para tentar, ainda, porque nem tudo, mas tem muita coisa que já foi, mas ainda falta algumas coisas. Quer comentar, Rosa? Eu acho que tem para finalizar, eu acho que nós temos, como o Dieterman falou, né? As coisas, a velocidade é exponencial. Mas talvez nós temos, eu acho que talvez um principal entrave seja a questão de regulação disso. Eu acho que isso é meio complicado, eu acho que ainda tem ajustes para fazer. Mas eu acho que quando iniciar, eu acho que a gente vai conseguir prosseguir de uma maneira mais rápida do que a gente imagina. Como tem sido, né? Então, eu vou comentar rapidamente. Márcio. Dieterman, você falou na questão econômica. Tá, eu estou aberto? Estou o microfone aberto? Está aberto, está escutando, está escutando. Tá. Então, você falou na questão econômica. Nós temos um instrumento de gestão urbana, a OC, que é os arranjos, né, urbanos, hoje, como o Porto foi desenhado assim. Mas veja que depois de toda aquela criação genial desse espaço, que poderia ser a grande transformação do ponto, quando a Malu falou, vamos começar pelo Porto, um bairro, um distrito sustentável, inteligente. Sim. Mas olha o que acontece. Faz um pensamento de vender todos os CEPACs para a Caixa Econômica. Hoje existe um embate entre a Prefeitura e um órgão federal de financiamento de políticas públicas, que é a Caixa, que hoje detém todos os CEPACs e o Porto não consegue evoluir. Então, o meu desafio é que a gente precisa que os nossos economistas, os nossos amigos, consigam pensar em sustentabilidade econômica. Você pode criar urbanisticamente uma solução maravilhosa para a cidade como o Porto, e daí, alguns anos depois, você esbarra numa questão econômica que inviabiliza o processo. Exato. É muito desafiador. Exato. Eu concordo com você. Eu acho assim que, a nível estratégico, urbanisticamente, tudo que tem sido feito agora, tudo que tem se realizado agora, o que tem se pensado agora, ao meu ponto de vista, está errado. Entende? Estrategicamente. Por que está errado? Porque vamos partir de uma visualização bem primária, né? Vamos fazer uma imagem na cabeça. Todo mundo participou na época, na Cecília Pensamento, na época do Favela Bairro, aqui no Rio de Janeiro, quando se fez aqui o reflorestamento, tá? Que foi assim uma coisa genial, porque muitas encostas, tipo na Tijuca, ali na parte da Formiga, havia muito desmoronamento, então se fez então a população, se criou então o reflorestamento, se repassou conhecimento para a comunidade começou a gerenciar e começou ativamente a fazer esse reflorestamento sob a olhar tecnológico da prefeitura. Isso funcionou, isso deu certo. Agora, eu vejo o seguinte, como é que se faz esse reflorestamento? Você primeiro, eu aprendi lá, você primeiro planta uma planta primária, uma capoeira menor, tá? Quando ela chega no seu estágio adulto, se planta uma secundária, que ela tem uns 3, 4 metros de altura. E no final, somente depois de 5, 6, 7, 8, é que se planta a frondosa. Se você inverter o processo de plantar a rosa no início,
existem grandes riscos, 90% de probabilidade que essa água frondosa não vai florescer, não vai nem conseguir desenvolver-se. Tá? O que se faz hoje na área portuária, na cidade, é o mesmo erro estratégico. Eu fiz essa imagem assim para se dar bem conta. Como é que é essa estratégia? Em Hamburgo, está se fazendo agora também essa estratégia. Em Nova York também está. Quem são as capoeiras? Quem são as nossas vegetações primárias? São jovens. São jovens que podem ocupar aquele espaço. Então, a gente tem que criar uma estratégia urbana de atrair o jovem para lá. Não atrair, se você faz habitação, você faz um prédio lá, lindo, do Norman Foster, não sei o quê, e você diz que é comercial, que é uma moradia, faz um misto, mesmo assim as pessoas não vão vir porque aquilo é um deserto. Os jovens é que são os que têm o espírito aventureiro. São os jovens que são atraídos, nós temos que atrair, então, pela inovação, inteligência e pela cultura. Eles é que são aquela capoeira, eles que vão começar, então, a habitar esse espaço. Quando eles começarem a criar, através dos pões, dos cafés e dos espaços habitacionais dirigidos especificamente para eles, ou seja, com custo igual para eles. Você não pode achar que um jovem de 25, 27, 30 anos tem 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões para comprar um apartamento, mas ele teria 300, 400 mil fazendo alguma história. E são esses espaços que a gente tem que começar a atrair esses jovens, para depois ir atraindo, então, as frondosas. Gente, o que está se fazendo hoje é que está se querendo, então, um milagre. Esse milagre não existe. Veja o que está acontecendo hoje no mundo, nesses espaços de área de porto, como em Hamburgo, em Nova York, exatamente são essas estratégias. Atrair o jovem, a nível de criar culturais, povoar os espaços, povoar as ruas, como se faz também na área ali do Leme, né? Do Leme não, da Lapa. Né? A Lapa, às vezes, ela tem um pouco essa tendência, né? Mas o resto de toda a cidade, do centro, a área portuária, é um deserto, né? Noturno. Então, como é que a gente vai fazer isso? Acho que tem que ter uma estratégia urbana. Economicamente, que você fala ali, economicamente, são esses jovens que são os empreendedores, com essa economia criativa, jovens que vão começar a se instalar, que vão começar então, a gerir essa economia. Né? E isso então, vai se dar naturalmente. Eu vejo assim como estratégia urbanística, né? E estratégia econômica. Parabéns, é isso mesmo. Total acordo. Totalmente de acordo. Malu, temos que encerrar, infelizmente. Rosana, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, todo mundo que acompanhou. Eu acho esse formato... A gente fez muitas lives, assim, mas esse formato que é o mais legal, né? Porque todo mundo conversa e troca ideia. Aquele negócio de ficar assistindo outras pessoas falarem e não poder interagir. É horrível aquilo. Você manda pergunta e ninguém lê. É muito ruim. Então, esse formato que é mais bacana. Parece que a gente está sentado numa sala grande, que nem a Malu falou ali, todo mundo conversando. Foi show de bola. Tenho certeza que as pessoas saíram daqui com muita informação, né? As pessoas não sabiam como as naves são maravilhosas. As pessoas sabem que tem uma coisa chamada nave do conhecimento, mas as pessoas não sabiam como as naves são maravilhosas. Eu também não conhecia todas elas, conhecia algumas coisas. Então, eu fico muito animado assim quando a gente vê tantas possibilidades. Às vezes, está faltando ali uma organização, uma ajeitada, um planejamento, colocar no caminho certo para as coisas irem acontecendo, né? E a gente tem muitas vantagens, eu acho. O Rio de Janeiro tem muitas vantagens. A gente conseguir acertar o caminho, acho que a gente vai longe. Muito obrigado, gente. Eu convido vocês todos para, em fevereiro, que vai ser a inauguração dessas novas naves em Niterói. Convido todo mundo ali para a gente ir na inauguração, a gente se encontrar lá, então. Vamos sim. Gostei da ideia. Mas muito bom. Eu agradecer. Obrigado. Malu, tem mais trabalho para você, Malu. Obrigado, Rosane. Obrigado, Malu.
Imagina aí nas naves com o Dickmann, isso é sensacional. Visitar as naves com ele. Olha, eu tô dentro, hein? Tô dentro. Mas é obrigação trazer vinho, tá? Não pode trazer vinho. Tá dentro. Isso aí é combinadíssimo. Obrigada. Muito bem, gente. Adorei. Beijos. Obrigada, beijos. Obrigado. Beijo para todos. Beijo. Obrigada, Malu.